Estamos ao vivo. Um bom dia a todos. Graças a Deus por mais um domingo, dia do Senhor, e a bênção de ouvirmos o ensino da palavra pela Escola Bíblica Dominical. Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe nesse momento. Oremos. Ó Deus eterno, Pai que está nos céus, graças damos ao Senhor pela noite de descanso e pelo dia que tuas misericórdias já se renovaram. Louvado seja o Senhor. Enche-nos do teu Espírito Santo. Santifica-nos, ó Pai, pela tua preciosa palavra. Que o Senhor possa ser adorado enquanto cantamos, lemos, ouvimos e aprendemos do Senhor. Para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus cantando louvor. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, lindo céu, mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Já estando além rio, minha luta findou. Eu não tenho mais pecado, pois Jesus me lavou. Oh, que glória na subida, nas alturas dos céus. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, lindo céu, mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Amém. Maravilhosa esperança que o povo de Deus tem de morar no céu com o Senhor. Vamos ao texto de Apocalipse. Estamos estudando na nossa EBD o livro de Apocalipse. Convido você ao capítulo 4. Na nossa sequência, chegamos ao capítulo 4 no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 4. Vou ler o capítulo inteiro, que diz assim: Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas.
Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, trovões, relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Que Deus nos abençoe com o estudo desse capítulo. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Deus eterno, maravilhoso Criador, onipotente Senhor, que maravilha ler a tua palavra e termos um vislumbre de como é estar em tua presença e exaltar ao Senhor na beleza da tua santidade. Edifica-nos, ó Deus, com esse tempo de exame nas Escrituras, que o Senhor possa encher nosso coração de vontade de estar com o Senhor para sempre. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 1, verso 19 é o versículo-chave desse livro. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. O livro tem 3 partes principais: as coisas que viste, as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Estas 3 partes, de maneira geral, estão divididas assim. O que João viu? João viu o Cristo exaltado, e ele descreve no capítulo 1. As coisas que são se refere a 7 igrejas localizadas no território da Ásia Menor. E as coisas que hão de acontecer depois destas é a maior parte do livro de Apocalipse. A maior parte do livro de Apocalipse é sobre o futuro. De fato, esse livro é um livro que trata de escatologia, o estudo das coisas por vir. Observe aí no esboço que vocês têm na tela. Dos capítulos 4 ao 22, nós podemos fazer a seguinte subdivisão. Capítulos 4 e 5, João tem o privilégio de contemplar uma visão no céu, ou uma visão do céu. E nós temos nesses 2 capítulos, 4 e 5, uma visão do trono celestial. No capítulo 4, você vai notar que quem está sendo visto no trono é Deus o Pai. E no capítulo 5, vocês perceberão que quem está sendo visto é Deus o Filho. Capítulos 6 ao 19, os episódios aqui
acontecerão na terra e não no céu. Dos capítulos 6 ao 19, temos a sequência de episódios que se referem ao período da grande tribulação. Capítulo 20 é uma descrição de como será o reino milenar de Cristo. E capítulos 21 e 22 descrevem o novo céu e a nova terra que desce do céu, a nova Jerusalém, e onde o povo de Deus estará pelos séculos dos séculos na presença do Senhor. Trouxe esse visual aqui para tentar ajudar os irmãos na compreensão do que nós estamos vendo e, inclusive, vamos ver daqui para frente. Observe essa linha de tempo. Vou observar da cruz de Cristo até a eternidade. Nós temos uma referência à primeira vinda do Senhor Jesus, seu ministério, né? Nascimento, batismo, ensino, sinais, perseguição, morte, crucificação, ressurreição. Ele passa um período aparecendo entre os discípulos, o Cristo ressurreto, até que ele se despede dos discípulos, Atos capítulo 1. E os discípulos perguntam: será esse o tempo que vai restaurar o reino de Israel? A resposta de Jesus, temos Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, o Senhor Jesus, como também prometeu ao apóstolo Pedro, começou a edificar a sua igreja após sua morte e ascensão. Num dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, Jesus iniciou o corpo de Cristo, que é a sua igreja. É o momento atual. Nós estamos vivendo esse período aqui, a era da igreja. De acordo com a Bíblia, os próximos eventos são arrebatamento da igreja, o encontro dos salvos com o Senhor Jesus Cristo. Em seguida, 7 anos de tribulação, e no final dos 7 anos de tribulação, Cristo voltará. Dessa vez, em glória, junto com os salvos, para estabelecer o seu reino, que é o reino milenar. Satanás será preso durante os 1000 anos, e ao final dos 1000 anos, Satanás será solto, e teremos a última grande batalha, quando o grande inimigo será derrotado. Haverá o juízo final, depois nós vamos mencionar um pouco mais sobre isso, e então a entrada do novo céu e na nova terra, a eternidade. Se você colocar o livro de Apocalipse aqui, ele ficaria mais ou menos assim. Observe aqui, capítulos 2 e 3 estão situados nessa era, a era da igreja, tá certo? Porque as 7 igrejas da Ásia Menor, elas representam todas as igrejas de todos os tempos, de todas as épocas. O 7 ali é um símbolo para a plenitude, para a ideia de algo completo. Então, Jesus falou com 7, como se estivesse falando com todas as igrejas, de todas as épocas e de todos os lugares. Então, Apocalipse 2 e 3 é um testemunho da era da igreja. Capítulos 4 e 5, a gente situa, né, coloca aqui em cima, inclusive para representar melhor no gráfico, a ideia que está no texto. O que João viu nos capítulos 4 e 5 são coisas que estavam acontecendo no céu. Apocalipse 4 e 5. 6 ao 19 são descrições de acontecimentos aqui na Terra. Uma referência aos 7 anos de tribulação. Os primeiros 3 anos e meio será um período de paz mundial,
pelo governo do anticristo. A primeira metade dos 7 anos será um período de paz. E o mundo estará muito satisfeito com um governo mundial que conseguiu praticamente estabelecer toda uma forma de vida que era o sonho das civilizações. Um período muito próspero de paz na Terra. Os primeiros 3 anos e meio. Até que, como diz Daniel 9, 27, Daniel 11, a abominação da desolação. O anticristo mostra de fato quem ele é e uma grande perseguição aos judeus e uma grande perseguição ao povo de Deus e os terríveis dias do que a Bíblia chama de período de grande tribulação, qual nunca houve na terra. Qual nunca houve na terra. Jesus mencionou também esse período lá no sermão apocalíptico de Mateus capítulo 24. Após os 7 anos de tribulação, Cristo voltará para essa terra. Mateus capítulo 25 e Apocalipse 19 fazem referência a esse período da volta de Jesus. Então, nós situamos o capítulo 20 aqui no período do milênio. O milênio será aqui na Terra. O milênio será um cumprimento da promessa do Senhor de que iria estabelecer um reino com o Messias reinando. Lembra da aliança davídica? E Deus prometeu que da casa de Davi haveria um reinado na terra, e esse reinado com o Messias, o descendente de Davi, que é o Senhor Jesus Cristo. Voltando aqui, ó, o Cristo ressurreto, e quando estava falando com os discípulos, lembra da pergunta dos discípulos? Será esse o tempo que restaures o reino a Israel? Restaures. Restaurar é porque ele já teve. Sim, os discípulos sabiam que na história de Israel já tinha ocorrido monarquia, já tinha acontecido reinado. Será esse o tempo? Os discípulos perguntaram ao Cristo ressurreto. Vai ser agora? Porque Cristo havia morrido, mas vencido a morte e aparecido aos discípulos. Eles são judeus, lembre-se disso. Eles são descendentes de Abraão. Eles conhecem e confiam na aliança abraâmica, na aliança mosaica, na aliança davídica. Eles reconhecem que Jesus é o Messias. As profecias falavam do Messias como servo, mas também do Messias em glória. Os discípulos já tinham visto que o Messias tinha experimentado ser servo, humilhado e morto no madeiro. Agora eles estão com o Messias ressurreto. Então eles têm uma pergunta que na cabeça deles, até o que foi revelado, é uma pergunta pertinente. Será esse o tempo que restaure o reino a Israel? Não foi esse o tempo que o Senhor restaurou o reino a Israel. Jesus não restaurou ainda o reino a Israel. Então o Senhor respondeu para eles que não competia a eles saber essa época e comissionou os discípulos para um trabalho. Avisou que o Espírito Santo ia descer sobre eles e eles iam ser testemunhas até os confins da terra. O que é isso? O que é isso? É a igreja estava para começar. E o milênio? Senhor, e o tempo que vai restaurar o reino a Israel? Se eu perguntar isso a Jesus, olhando agora para o que já aconteceu, a resposta é: na segunda vinda de Cristo, ele vai restaurar o reino a Israel. Na segunda vinda do Senhor Jesus, no final da tribulação, ele vai restaurar o reino a Israel. Antes de restaurar o reino a Israel e o descendente de Davi reinar no trono a partir de Israel, o Senhor vai tratar com a nação de Israel. A rejeição da nação ao Messias prometido, a rebeldia da nação de Israel para com o Senhor Jesus. Os sacerdotes, os chefes do templo,
A nação israelita, infelizmente, como um todo, ela foi contra o Messias. Ela não, ele veio para os seus e os seus não o receberam. A rejeição ao Messias e a rebeldia da nação de Israel. A tribulação é um período de disciplina de Deus para com o seu povo de Israel e que, por extensão, vai se aplicar aos povos da terra. Mas esses dias aqui da tribulação, conforme Daniel, são dias de angústia para Jacó. É assim que Daniel diz, dias de angústia para Jacó. Então, nós entendemos que a igreja não está nesse cronograma de Deus, porque o tratamento disciplinar de Deus aqui tem como alvo dois grupos: a nação de Israel por sua rebeldia e a terra como um todo. A incredulidade das nações sendo julgada por Deus através das 7 taças, 7 selos, 7 trombetas. Israel, então, recebendo a disciplina por ter rejeitado o Messias, e Israel, então, sentindo na pele a angústia de Jacó, conforme disse Daniel. E, como diz os profetas, as nações da terra, em sua incredulidade, sofrerão nesse período. Entendemos que a igreja vai ser guardada desse dia, do dia da angústia de Jacó, dos dias da grande tribulação. E então, no final da tribulação, será esse, Senhor, o tempo que restaura o reino a Israel? Agora sim, será esse o tempo. No final da tribulação, quando Cristo voltar, e em sua segunda vinda, Mateus 24 diz que Cristo virá, todo olho verá. Todo olho verá. Mateus 24. Todos os povos da terra verão o Senhor. E o texto de Romanos diz que nessa segunda vinda de Jesus, no final da tribulação, todo judeu será salvo. Ou seja, todo judeu vivo, no final da tribulação, quando vê Jesus, nenhum vai pedir sinal. Todos os judeus vão reconhecer que aquele é o Messias prometido. E a resposta para a pergunta, será esse o tempo que restaure o reino? Está aqui. Após a angústia de Jacó, o Senhor restaurará o seu reino. É o reino milenar. E esse milênio vai ser descrito em Apocalipse capítulo 20. Estamos longe ainda de chegar lá, mas nós notamos aqui que no milênio o Senhor vai reinar sobre Israel redimido e sobre o corpo de Cristo, que é a igreja comprada pelo sangue do Cordeiro. Por isso que temos, crendo e entendendo promessas como a de que reinaremos com ele. Reinaremos com ele. E a promessa que foi feita a uma das igrejas da Ásia Menor, de que o Senhor nos livraria da ira e que nós reinaríamos com ele. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, reinando com Jesus. E ao vencedor são todos os salvos, não é verdade? Então, aquela promessa dita àquela igreja em específico é uma promessa que se aplica a todas as igrejas. As igrejas da Ásia Menor e as igrejas de toda a era, chamada Era da Igreja. Então, reinaremos com Cristo na terra, é o reino milenar, que tem como cumprimento a promessa do reino feita à nação de Israel, e nós fomos enxertados e estaremos desfrutando das glórias do reino milenar. Comentário ou pergunta? Vamos seguir. Então, em nosso estudo em Apocalipse, estamos entrando nos capítulos 4 e 5. Os capítulos 4 e 5 se refere à cena no céu. Então, faltava eu mostrar aqui, né? Apocalipse 21 e 22, novos céus e nova terra, a eternidade com o Senhor.
Se vocês não têm perguntas, eu pensei numa pergunta aqui. Ressurreição. Ressurreição dos mortos. Onde acontecerão as ressurreições dos salvos e dos mortos sem Cristo? Onde acontecerão as ressurreições? Vamos identificar? Então, deixe-me... Nós temos, no episódio do arrebatamento, um dos textos do arrebatamento é 1 Tessalonicenses capítulo 4. Lembra? Que diz que nós, os vivos, seremos arrebatados. Mas diz que não vamos preceder os que morreram em Cristo, né? Então, haverá a ressurreição dos que morreram em Cristo e nós, os vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares e estaremos juntos. Juntos com quem? Aí tem a ressurreição dos mortos em Cristo. Então, aqui, durante o arrebatamento, haverá uma ressurreição, correto? Dos mortos em Cristo. A expressão em Cristo é uma expressão que só se aplica a um grupo. Que grupo? Estou sem microfone, eu acho. Mas... Os crentes. Aos crentes, mais específico ainda, os mortos em Cristo. A igreja, né? Aos crentes da era da igreja. Aqui é importante, então, você notar que aqui haverá uma ressurreição, conforme 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Que ressurreição será essa? Dos mortos em Cristo. Em Cristo se refere àqueles crentes da era da igreja. Então, aqui nós temos uma ressurreição, tá certo? A ressurreição dos salvos durante o período da era da igreja. Vai acontecer quando estiver ocorrendo o arrebatamento da igreja. E se um crente estiver vivo, ele vai ser, nesse momento, ele vai ser transformado como que num piscar de olhos. Não é isso que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Então, aqui tem uma ressurreição. Ressurreição dos salvos em Cristo. Alguém pode estar perguntando, cadê os salvos? Cadê a ressurreição de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Daniel, de Ruth, de Esté, de Moisés? Ainda não será nesse momento. De acordo com as Escrituras, será outro momento, o momento da ressurreição dos santos da era do Antigo Testamento. Então, aqui terá acontecido a ressurreição dos santos da era da igreja. Então, a tribulação, no final da tribulação, com a segunda vinda de Cristo, haverá a ressurreição dos santos da era antiga, os santos antes da igreja, para que estes santos entrem no milênio. O milênio é o reino de Cristo prometido primariamente a Israel, aos redimidos de Israel. Então, aqui haverá uma ressurreição. Aqui, na volta do Senhor Jesus Cristo, ressurreição dos salvos da era, dos santos da era antiga, antes da era da igreja, e nós reinaremos. Então, Cristo, sua igreja e os santos do Senhor da era antes da igreja. Está faltando uma ressurreição, não é? Está faltando qual ressurreição? Dos ímpios. Dos ímpios. Está faltando a ressurreição dos que morreram sem a salvação. É muito triste ler o que aparece, inclusive em Apocalipse, e o que Daniel diz também nas profecias, lá no seu texto do seu livro, uma referência àqueles que já foram, que morreram, mas morreram sem a salvação, vão ressuscitar
e o Senhor terá, e eles estarão diante do grande trono branco, o juízo final. No livro de Apocalipse, nós vamos ver a descrição do inimigo, Satanás, e o próprio inferno sendo lançado no lago de fogo. E todos aqueles que não receberam pela fé a salvação que o Senhor oferece desde Adão e Eva até o último dia. Aqueles que morreram sem a salvação ressuscitarão para o juízo final. Então temos 3 ressurreições aqui, não é? No gráfico: a ressurreição dos mortos em Cristo durante o arrebatamento, a ressurreição dos santos, né, dos salvos antes da era da igreja, vão ressuscitar para entrar no milênio, e a ressurreição de todos os mortos que não foram salvos, uma ressurreição para o juízo final. Pergunta? Pastor, Comentário? Quem está uma falando? dúvida. Jetro, irmão Jetro. Sim, irmão. E com relação aos fiéis que morrerem durante o período da tribulação, a ressurreição deles será em que momento? Eu creio que se eles morreram na época da tribulação, eles vão ressuscitar na segunda vinda de Cristo. A pergunta importante: na era da tribulação, onde estará a igreja? No céu, né? No céu. Apocalipse 4 e 5. Aí alguém pergunta: e como é que... E terá salvação na época da tribulação? Sim, terá salvação. Uma distinção é que o salvo da era da tribulação, ele não é colocado no corpo de Cristo. Porque, afinal de contas, o corpo de Cristo começou no dia de Pentecostes e encerrou-se no arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo. Os salvos da era da tribulação não pertencem à igreja de Jesus Cristo. E como é que vai ter salvação se a igreja não está aqui? Alguém pode perguntar. Sim, a igreja não está aqui, mas a Bíblia está. E o Espírito Santo também estará atuando com poder para convencer o pecador do pecado, do juízo e da justiça. Como é que vai ter salvação aqui? Vai ter salvação aqui do jeito que teve salvação antes da era da igreja. O testemunho da verdade do Senhor continuará. E os que creem serão salvos. Então, entendo que a ressurreição desses será aqui, para a entrada no milênio. Pastor, uma dúvida. Os apóstolos ressuscitaram em que momento aí desse cronograma aí? Entendo que eles foram colocados no corpo de Cristo, que é a igreja. Eles foram colocados, inclusive foram batizados com o Espírito Santo e selados com o Espírito. Eles estão entre aqueles que Efésios capítulo 1 diz. O próprio Paulo, inclusive, menciona em Efésios 1 que a obra da Trindade foi quem salvou ele e o Espírito Santo o selou até o dia de estar com o Senhor. Então, eles são judeus, eles têm o sangue de Abraão, mas não tem só o sangue de Abraão, eles têm a fé de Abraão. E uma outra observação, a fé que eles têm é a fé no Cristo ressurreto, e eles foram batizados com o Espírito. Aqui é importante uma distinção que eu entendo que o batismo do Espírito, habitando um salvo, é algo
da era da igreja que coloca esse salvo no corpo de Cristo. Então, os apóstolos, eles experimentaram o batismo no Espírito Santo, que os colocou em qual corpo? No corpo de Cristo, que é a igreja. Eles vão ressuscitar aqui, durante o arrebatamento. Assim que entendo, porque estou entendendo que eles pertencem ao corpo de Cristo, que é a sua igreja. Deu para entender? Sim. Se irmão Igor tiver algum comentário e se alguém tiver alguma divergência, algum pensamento contrário, pode colocar para a gente também analisar. Alguma pergunta? Eu acho que é a irmã Nízia ali fazendo um sinal. Pode dizer. Está sem microfone. Eu não consegui entender a questão dos que foram salvos antes da era da igreja, ou seja, Abraão, Isaac, Jacó. Ou seja, em que momento eles se juntarão? Eu sei que você falou, mas eu não consegui entender. Pronto. Eles vão se juntar com os salvos da era da igreja para reinar no milênio. A promessa do milênio, em primeira mão, digamos assim, é uma promessa para a nação de Israel. É a promessa de que viria um descendente de Abraão, um judeu. Vai se afunilando a revelação e nós sabemos que o judeu é descendente de Davi e vai reinar como descendente do trono de Davi. Então, os salvos da era antes da igreja vão desfrutar do reino do Senhor. Como diz os profetas no Antigo Testamento, Isaías, por exemplo, se refere a um período maravilhoso, que é um período do reinado do Senhor na terra, e a nação de Israel resgatada pelo Senhor e os gentios que foram resgatados reinarão com o Senhor. Então, irmã, os salvos da era da era antes da igreja, eles vão ressuscitar aqui, para entrar no milênio. Outra pergunta? Comentário? Se houver alguma divergência, coloque para que a gente também possa pensar juntos. Mais alguém quer falar, perguntar? Então, posso seguir, não é? Então, seguindo. Capítulo 4 é o capítulo que nós entraremos hoje. Capítulo 4, ao estudar esse capítulo, tanto o 4 quanto o 5, nós temos grandes bênçãos pela frente. Ajudará a entender melhor como adorar a Deus e dar a glória que lhe é devida. Nós teremos um vislumbre de como será nossa eternidade em adoração ao Senhor. E com certeza, quando lemos esses 2 capítulos, temos nossas forças renovadas, sabendo que nossas lutas aqui vão findar e nós estaremos para sempre adorando nosso Salvador. Louvado seja Deus. Entrando no texto, capítulo 4, verso 1, que diz: Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Observe no verso 1, essa frase, depois destas coisas. Depois. Essa palavra, esse termo depois, é um termo que marca algumas divisões no livro de Apocalipse. Você vai, com uma leitura bem atenta, você vai perceber que o próprio Senhor, ele foi fazendo marcações no livro.
e você percebe divisões feitas pelo próprio Senhor. Aqui é uma das divisões, e aqui é um marco para uma grande divisão do livro. Então, lembra o versículo 19 do capítulo 1? Escreve, pois, as coisas que são... Não, melhor. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. As que viste, Cristo ressurreto, as que são a era da igreja e as que hão de acontecer depois destas. Está aqui um marco divisório aqui nos limites da revelação dos acontecimentos. Depois destas coisas, aqui nós entendemos que é uma clara marcação em o final da era da igreja e o início da última parte do livro de Apocalipse. As coisas que hão de acontecer depois destas, depois da era da igreja. E a frase, o verso continua, nós temos uma porta aberta no céu. Porta aberta aqui é figura de linguagem, é uma metáfora. João não viu necessariamente uma porta lá marrom com trim, coisa. Não. É uma metáfora, é uma figura de linguagem que transmite a seguinte ideia. Foi dada a ele uma oportunidade. Que oportunidade? De ver coisas celestiais. E o capítulo 4 é uma cena no céu. Uma cena do céu. Verso 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Está passando um avião aqui avisando sobre o coronavírus. Mossoró chique, viu? Armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Observe aí a referência a um trono. Assim como porta aberta é figura de linguagem para oportunidade, trono aqui é uma figura para governo, autoridade, majestade. João não viu uma peça de mobília em si, um trono. A visão que João teve era de alguém cheio de majestade, governante altíssimo, todo-poderoso, uma grande autoridade. Para ele falar sobre essa visão, ele usa a seguinte linguagem. Ele viu no céu um trono. A palavra trono é uma palavra-chave nesse capítulo, aparece 12 vezes. Alguns comentaristas dizem que esse é o capítulo sobre o trono, porque fala muito em trono. E o livro de Apocalipse, a referência a trono aparece mais de 35 vezes. O livro começa falando de trono, no capítulo 1, versículo 4, e o livro encerra falando de trono, capítulo 22, versículo 3. Isso é muito encorajador. Por quê? Porque do início ao fim da revelação, onde está o Senhor Deus? E qual é a sua posição? Do início ao fim, o Senhor é o Todo-Poderoso, é o governante de toda a terra, é o majestoso Deus. Encorajamento, irmãos, e consolação para aqueles que receberam a revelação de João e passavam por provações, por perseguição. Quando a terra estiver experimentando a angústia de Jacó, os dias da grande tribulação, no trono, o Senhor, no trono. Aqui é um testemunho de que aconteça o que acontecer na terra, nosso Deus continua governando. Nosso Deus continua majestoso. Como disse um pastor, não importa quão temíveis ou incontroláveis as forças do mal pareçam ser na terra. Elas não podem anular ou esconder o fato de que, por trás do palco, Deus está governando o universo no seu trono. Pandemia,
crise econômica, instabilidade política, cenário de uma terceira guerra mundial, com certeza deixa muitos assustados, assim, inquietos. E Deus? Onde está Deus? No trono. No trono. Ou seja, numa posição de governo, de majestade, de autoridade. Deus não perde o controle. E as coisas que acontecem na terra, nenhuma delas vão conseguir anular o plano do Senhor. Nenhuma delas. Leia o Salmo 2 e você vê uma imagem do ungido do Senhor, e você vê a imagem do Deus Todo-Poderoso rindo dos governantes da terra que pensam estar sendo os donos do mundo, quando na verdade existe um que está sobre todos eles e governa soberanamente. Aconteça o que acontecer, irmãos, que a gente não esqueça, nosso Deus continua reinando. Para nós parece que as coisas estão saindo do controle, para nós parece que não há muita esperança, para nós são dias muitas vezes de angústia. Mas quando nós olhamos para Deus, nós somos imediatamente consolados e nosso coração fica quieto. O Senhor está no controle. Louvado seja Deus. Verso 3. Verso 3, que diz: e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Observe aqui, esse que se acha assentado é semelhante. É semelhante. João procura palavras para descrever a visão que ele tem. Difícil ter palavras que consigam dizer em perfeição quem é o Senhor, como Ele é, o tamanho da sua glória, a riqueza da sua sabedoria, a extensão de sua majestade. Só dá para fazer isso por analogias, por comparações. E aqui nós temos algumas comparações. João viu esse assentado e ele era semelhante a... E ele cita algumas pedras preciosas. Esses objetos representam a preciosidade da pessoa que foi contemplada. E quem é essa pessoa que está sentada nesse trono? O capítulo 4 vai nos mostrar que aqui se trata de Deus, o Pai. A primeira pessoa da Trindade. No capítulo 4, a visão do trono de Deus é uma visão do trono de Deus, o Pai. E o verso 3 fala de ao redor do trono, um arco-íris. Entendemos que aqui pode ser um símbolo da fidelidade da palavra do Senhor. Quando nos dias de Noé, o julgamento da terra com água, e depois o sinal do arco, como um sinal da promessa do Senhor, que a terra jamais seria julgada com água. Mais tarde, sabemos que, como o apóstolo Pedro diz, que o julgamento que virá sobre a terra não será com água, como nos dias de Noé, mas será com fogo, diz o apóstolo Pedro, e nós veremos também no livro de Apocalipse. Na presença do trono do Deus Pai, João contempla um arco-íris. João contempla um testemunho da fidelidade da palavra desse Deus. Comentário ou pergunta? Então, vamos seguir. Verso 4. Verso 4 diz: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles
24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. 24 tronos e assentados neles 24 anciãos. Quem são esses 24? E por que 24? Alguns dizem a possibilidade de ser Israel. E 24, numa referência às 12 tribos, mas ou Israel e a igreja. 12 tribos de Israel e 12 apóstolos, os 24. Mas tem algumas questões. Se aqui fosse Israel, entendemos que aqui não pode ser Israel. Por quê? Porque Israel, como nação, Israel salva, ainda não está completa a essa altura. Israel, como nação, ainda não está todo Israel ainda não foi salvo a essa altura. Lembrando lá no nosso gráfico, Israel, como nação, ainda vai experimentar a angústia de Jacó, como diz o profeta Daniel. Então, entendemos que aqui não é possível ser uma referência que aponte para Israel. Nós entendemos que aqui é uma referência ao corpo de Cristo, que é a sua igreja. Não sabemos o porquê da menção a 24, mas concluímos que aqui seja uma menção ao povo redimido do Senhor, comprado pelo sangue do Cordeiro, a igreja, pelas menções a vestiduras brancas, menções como vestiduras brancas, que é ao vencedor, uma das promessas para a igreja da Ásia Menor, vestiduras brancas, a referência de que eles usam coroas, sendo galardoados, recompensados. No capítulo 5 vai dizer que eles pegam essas coroas e colocam aos pés do Cordeiro, e também a referência de que eles estão sentados no trono, entendemos que é o cumprimento da promessa ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono. Então, esses três aspectos, que os 24 anciãos estão sentados no trono, vestiduras brancas e usam coroas, nós estamos fazendo uma ligação com o que já foi dito como promessa para a igreja, o corpo de Cristo. Então, concluímos até o momento de que esses 24 anciãos é uma representação do corpo de Cristo, que é a sua igreja, em glória, na presença do Deus Pai. Pergunta, comentário? Sério. Se alguém quiser interromper, mesmo quando eu estiver falando, ou digo, sem esperar eu perguntar comentário, pode ficar à vontade. Verso 5. Do trono saem... Alguém? Pastor? Irmã Elisângela, é? Isso. Sim, pode dizer. Aqui no comentário da minha Bíblia, fala que esses 24 podem ser uma referência aos 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo, que entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, que está em Apocalipse 15:3. Isso. Essa é uma das, eu não diria nem possibilidade. Pessoalmente, o meu entendimento é de que eu não entendo que aqui existe uma representação da nação de Israel, porque a nação de Israel ainda não tem experimentado a sua redenção por completo a essa altura. Por isso que eu não concordo com essa visão. Mas quando você estuda o texto, uma das visões, uma das compreensões sobre esse texto é essa que a irmã leu. A novidade para mim aí foi uma referência aos patriarcas e não às tribos de Israel. Então, alguns
vão entender que aqui é uma representação dos dois grupos salvos. Que grupos? A nação de Israel redimida e os salvos da era da igreja. No momento, minha compreensão é de que a nação de Israel redimida não estaria representada aqui porque ela ainda não tem a redenção por completo. Faltam judeus serem salvos a essa altura. E a salvação deles é quando Cristo voltar na segunda vinda, todo olho verá, e todo judeu, diz Romanos, será salvo. Então está faltando judeu para ser salvo. E aqui é uma imagem, entendo, de um grupo já redimido. Mas os comentaristas dizem, mas aqui é só uma representação de que na presença do Senhor vão ter salvo, vai ter salvo. Tanto nação de Israel redimida, quanto o corpo de Cristo redimido. Há espaço para essas divergências e discussões. Mas meu entendimento pessoal até o momento é de que aqui não teria como representar a nação de Israel redimida. Quem é o comentarista? Aqui não diz de quem é a... Que a Bíblia tem títulos, assim, Bíblia de estudo tal, não, não? Não, a minha é só a Bíblia da mulher. Ok. Outra pergunta ou comentário? Então, verso 5. Verso 5. Do trono saem. Vocês perceberam que tudo gira em torno do trono? Nesse capítulo 4? Deixa eu ver aqui. No verso 4, ele vê um trono. No verso 5, alguém sentado no trono. Verso 3, alguém sentado no trono. Verso 3, algo ao redor do trono. Verso 4. Verso 5, agora, do trono sai. Tudo gira em torno dessa visão da majestade, da autoridade e do governo soberano de Deus, o Pai. Verso 5 foi que ele viu. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Verso 5, saem relâmpagos, vozes e trovões. Relâmpagos, vozes e trovões são sinais de que estava para chegar uma tempestade. Que tempestade? A tempestade da justa ira do temível e todo-poderoso Deus sobre o mundo inteiro, que é o que vai aparecer nos capítulos 6 ao 19. Assim como esses dias em Mossoró, antes de começar algumas chuvas, tem dado uns trovões que estremecem, né? E uns relâmpagos que acendem tudo. E a gente diz, vem chuva forte por aí, não é assim que a gente diz? Esses sinais aqui vem julgamento forte pela frente. E quem vai derramar esse juízo? A tempestade vai ser a tempestade do juízo de Deus sobre a terra. Derramando o julgamento, 7 taças, 7 selos, 7 trombetas, numa tempestade de juízo de Deus sobre a nação de Israel e sobre as nações da terra. Irmãos, estamos assistindo uma pandemia e o caos e a calamidade que uma pandemia causa. Imagine como serão os dias da grande tribulação, e vocês vão ver quando lermos a descrição dos 3 grupos de 7, coisas muito mais terríveis que esse mundo vai experimentar. Ao assistir uma pandemia como essa, muita gente até diz, é o juízo de Deus, é o juízo de Deus. É possível que haja, sim, esse aspecto do juízo de Deus. Mas é só uma neblina, irmãos. É só uma neblina. Comparada ao juízo que virá sobre a terra nos dias da tribulação, é aquela neblina que a gente começa em Mossoró, o menino se prepara para correr para ir tomar banho de chuva. Quando chega lá, já acabou. Não deu tempo nem de chegar para pegar. Mas na grande tribulação vai descer a tempestade da ira justa do Senhor sobre Israel e sobre as nações da terra.
verso 5. Eu não anotei aqui, mas se alguém teve curiosidade, e essas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Nós já estudamos uma referência aos 7 Espíritos de Deus, é uma referência ao Espírito Santo, e 7 como símbolo de plenitude. A plenitude da presença do Espírito Santo. Aqui. Verso 6. O que mais? Agora, verso 6. Adiante do trono, mais uma coisa que gira, né? Tudo girando em torno do trono. Agora nós temos diante do trono, o que havia, e João contemplou. Havia diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Eu li isso aqui para a Esther, eu acho que ela estava pensando que eu estava lendo Nárnia. Vamos entender aqui as representações. Lembrando que aqui são figuras, são símbolos, mas que carregam verdades. Carregam características, atributos, aspectos de algo ou de alguém. Então, verso 6, nós temos 4 seres viventes. Entendemos que aqui são 4 seres angelicais. Nos comentários bíblicos e nos livros, vocês vão ter outras opiniões também. Aparecem outras opiniões sobre quem são esses 4 seres viventes. Em meus estudos, a minha conclusão é que eles são 4 seres angelicais. Eles têm muitos olhos e 6 asas. São aspectos que as Escrituras já tinham revelado sobre figuras angelicais com esse tipo de característica. Muitos olhos e 6 asas. Eles não são onipresentes, apesar de terem 6 asas, e nem são oniscientes, apesar de ter muitos olhos. Mas essa descrição, muitos olhos e 6 asas, mostram que eles possuem poderes extraordinários. E realmente os anjos têm poderes extraordinários. Estar rapidamente num outro lugar, coisas que eu e você não fazemos se não pegarmos algum tipo de transporte aí que nos leve para os lugares de maneira tão rápida. Os anjos não precisam desses meios de transporte para chegar rapidamente em outros lugares. Os anjos têm poderes extraordinários. Verso 7. Quem são eles? Como eles são? Verso 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O primeiro é semelhante a leão. Aqui, o simbolismo de leão indica a força e o poder desses seres angelicais. Verso 7. O segundo é semelhante a novilho. Novilho aqui representa humildade. Esses seres angelicais têm poderes extraordinários, mas eles são servos. Eles obedecem um comando do seu Senhor. Eles estão a serviço de alguém. E nós veremos aqui, e como já vimos em outros textos bíblicos, eles estão a serviço do que está sentado no trono. Eles estão diante do trono, os seres angelicais. Mas eles estão prontos para obedecer à voz daquele que está sentado no trono. São semelhantes. O segundo é semelhante a novilho, indica sua humildade. O terceiro, o verso 7 diz que o terceiro tem um rosto como de homem. É semelhança, é analogia, é uma comparação. Aqui indica a racionalidade desses seres angelicais. Na revelação, nós já vimos Deus mandando anjos para entregar mensagens, e anjos falando com humanos. Maria recebeu visita de anjo, José recebeu visita de anjo, Moisés se comunicou com anjos. Então, esse aspecto aqui tem rosto como de homem, é um aspecto da racionalidade desses seres angelicais. E o quarto aspecto, o quarto ser vivente, ele diz que o quarto ser vivente é semelhante à águia.
quando está voando. Aqui indica agilidade. Nós entendemos que os 4 seres viventes aqui têm cada um aspecto que, na verdade, pertence a todos esses seres angelicais. Todos eles são como leão, novilho, homem e águia. Ou seja, todos eles têm muita força e poder, são humildes servos, racionais e muito ágeis, prontos e preparados para servir aquele que está sentado no trono. É só ele dar a voz de comando e os anjos obedecem. No livro de Apocalipse, os anjos aparecem de rumo e aparecem trabalhando bastante nos dias futuros, quando o Senhor estiver julgando a terra. Comentário? Pergunta? Verso 8, então. Verso 8. Irmão Igor, pode ler? Estou com uma versão diferente aqui, mas diz assim: cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Obrigado. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite. Fazendo o quê? Proclamando, adorando o que está sentado no trono. Esses seres angelicais nunca pecaram, são seres puros, sem contaminação do pecado. Eles são esplendorosos como seres angelicais, mas eles estão adorando um outro ser. Eles estão adorando o único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Eu quero que você atente para esse detalhe. São seres angelicais que não experimentaram pecado, eles não têm pecado, eles são puros. Eles têm aspectos esplendorosos, como nós vimos nas figuras de leão, novilho, homem e águia, mas eles não são adorados. Os anjos não são adorados. Os anjos adoram. Adoram o que está sentado no trono. Muito cuidado com empolgação com anjos, né? Para não adorar anjo. Não adorar anjo. Os anjos são criaturas, são seres criados. Eles têm esplendor, sim, pelo que a Bíblia fala, a beleza deles, o poder deles é extraordinário, como já mencionamos, mas eles não são dignos de receber honra, glória e louvor. Eles estão adorando o que está sentado no trono. Pergunta sobre anjo? Tem anjo da guarda, Igor? Rapaz, eu só vi o rapaz. Tem anjo da guarda? Essa era a pergunta para mim mesmo? Rapaz, o pastor faz uma pergunta dessas. Talvez, não sei. A ideia de anjo da guarda, como a ideia de que existe um anjo em particular cuidando de cada crente, não tem base bíblica. Mas a ideia de que, mas o entendimento de que anjos podem cuidar do povo de Deus, aí sim, tem base bíblica. Hebreus capítulo 1, você pode ler lá em Hebreus capítulo 1, que diz que os anjos são seres ministradores de Deus e estão a serviço, trabalhando para os santos. Tá certo? Então, eles estão trabalhando, e nós nem sabemos muitas vezes o que os anjos já fizeram por nós, obedecendo o comando do Deus Todo-Poderoso. Então, eu peço a Deus que me proteja. Sim, se Ele quiser usar anjo, Ele vai usar. Mas eu também não preciso ficar determinando que Ele use 1, 2, 3 ou 4, 5 anjos. E não tem um anjo da guarda específico. O Senhor
não dorme, é o que guarda Israel. É o Senhor. E ele pode usar os anjos para cumprir o seu serviço. Pergunta? Qual era o hino que os anjos cantavam? Veja aí se era cantor cristão, hinos de louvor, voz de melodia. Qual era, Igor? Essa aqui, Igor, dá para saber essa. Qual era o cântico que esses seres cantavam? Verso 8. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Observação. É o hino 9 do cantor cristão. É o hino 9 do cantor cristão. Observação. Santo, santo, santo aqui não é uma base bíblica para a doutrina da Trindade, tá certo? Santo, santo, santo aqui não é um santo para cada membro da Trindade. Santo, santo, santo aqui é uma expressão para a majestade desse Deus, tá certo? Nós sabemos que ele é o Deus triuno. Sabemos que ele existe na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É verdade. Mas esse texto aqui não é uma base para a doutrina da Trindade. Pensando no hino do cantor cristão, o 9, Igor, né? Santo, santo, santo. Inclusive, esse hino vai descrever o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Nesse caso aqui, é uma expressão para a majestade do Deus Pai. É um atributo. Sabe o que é interessante, irmãos? Quando aparece na Bíblia alguma cena celestial, aparece geralmente anjos louvando, e, na maioria das vezes, o que é que os anjos louvam a Deus? Na maioria das vezes, os anjos louvam santidade de Deus. Santidade. Por isso que alguns comentaristas chamam nossa atenção que, dos atributos de Deus, o que a Bíblia parece mais destacar é o atributo da santidade do Senhor. Que isso sirva também para nós pensarmos, se queremos viver de modo agradável a Deus, é bom que a gente invista em nossa santificação. Louvado seja o Senhor. Quem? Elisandra. Elisandra. Essa semana eu li no livro de MacArthur sobre isso. Ele fala que os anjos estão dando uma ênfase à santidade de Deus. Como exemplo, ele cita o em verdade, nos evangelhos. Muito bom. Obrigado pelo acréscimo. Outro comentário ou pergunta? Parece que Natália está falando ou não? Está muito, muito baixo. Não consigo ouvir. Eu vou continuar, mas pode ir tentando. Se não, pode escrever, que o irmão Nicolas pode ler para nós. Eu só estava fazendo um comentário com manhinha, não sabia que o microfone estava ligado. Ah, certo, ok. Então, seguindo, verso 9, vamos caminhando para o final do texto. Verso 8 já vimos. Verso 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, a eternidade do Deus Pai. O 8, vimos os anjos cantando a santidade. E agora o verso 9 diz a sua eternidade. E verso 10, os 24 anciãos, que minha posição é de que é uma representação do corpo de Cristo redimido, né, junto ao Senhor. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. Atenção, observe aí, os 24 anciãos foram coroados e agora o que é que eles fazem?
depositam as suas coroas diante do trono. Deus promete para seu povo que serve fielmente alguns galardões, algumas recompensas. Aqui tem uma cena que mostra que não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. O que se esforce para servir a Deus, procure fazer o melhor para Deus, procure ser um crente fiel ao Senhor. Deus vai lhe galardoar, recompensar. Mas não faça dessa expectativa motivo de glória para você mesmo. Essas coroas glorificam a Deus, que operou em nós essas maravilhas e usou nossas vidas grandemente em sua obra. A visão que João tem aqui é que esses 24 anciãos se prostram, posição de adorador, reverente, humilde, servo, e adoram esse que vive pelos séculos dos séculos e entregam, depositam as coroas diante do trono e cantam. O que é que eles cantam? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. No capítulo 4 de Apocalipse tem 2 músicas celestiais para Deus. 2 músicas celestiais para Deus. A primeira música, verso 8, enfatiza a santidade de Deus. E a segunda música, verso 11, enfatiza o Deus como um Deus criador de todas as coisas. 2 temas para nós sempre cantarmos. Podemos cantar outros temas, mas eu estou só destacando 2 temas que a gente deve estar sempre cantando, que nós vamos cantar lá. Lá com o Senhor nós vamos cantar esses 2 temas. Ele como santo, 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 ele como todo-poderoso que criou todas as coisas. O céu, para concluir, o céu é um lugar de adoração ao único que é digno de ser adorado. O céu não tem um templo no sentido material. O céu como um todo é o santuário de Deus. Por não ter certeza de ir para o céu, muitos fazem de tudo para construir o seu próprio céu nesta vida. Os crentes não devem viver assim. Somos peregrinos, estamos de passagem e já temos um lugar para nós no céu, que Cristo preparou, como prometeu. Essa semana, um dos devocionais de Spurgeon também casou com esse assunto de hoje. Eu vou encerrar. O devocional é em João 17:15, quando Jesus ora pelos seus e diz: não peço que os tires do mundo. Diz assim a reflexão: a volta para casa, para estar com Jesus, é um evento doce e abençoado que ocorrerá com todos os cristãos no tempo de Deus. Em mais alguns anos, os soldados do Senhor que estão agora lutando o bom combate da fé terão terminado o conflito e entrado no júbilo do seu Senhor. Contudo, embora Cristo ore para que seu povo possa um dia estar com ele, não pede que sejamos retirados logo deste mundo e levados para o céu. Ele deseja que fiquemos aqui. Ainda assim, frequentemente o peregrino cansado faz essa oração: ó Senhor, que eu tivesse asas como um pássaro, pois então poderia voar para longe e descansar. Mas Cristo não ora assim. Ele nos deixa nas mãos de seu Pai até que, como fardos de milho totalmente maduros, cada um de nós seja recolhido ao celeiro do Mestre. Jesus não pleiteia nossa remoção imediata pela morte.
pois é necessário permanecer na carne por causa dos outros, mesmo que não seja proveitoso para nós. Ele pede que sejamos livres do mal, mas nunca pede que sejamos admitidos na herança em glória antes de atingirmos a idade certa. Cristãos, com frequência, querem morrer quando têm algum problema. Pergunte-lhes o porquê e eles dirão, porque estaria com o Senhor. Nós tememos que não seja tanto porque estão ansiosos para estar com o Senhor, mas porque desejam se livrar de seus problemas. De outra forma, sentiriam o mesmo desejo de morrer em outros momentos, quando não estão sob a pressão da aprovação. Eles querem voltar para casa, não tanto pela companhia do Salvador, mas para ter descanso. Entretanto, é perfeitamente correto desejar partir, se pudermos fazê-lo no mesmo espírito de Paulo, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. O desejo de escapar dos problemas é egoísmo. Ao contrário, que sua preocupação e desejo sejam glorificar a Deus com sua vida pelo tempo que Ele desejar, mesmo que seja em meio à labuta, ao conflito e ao sofrimento. Que seja Ele quem diga quando for o bastante. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, porque nos comprou pelo sangue precioso de Jesus. E nenhuma condenação há mais sobre nós. Podemos estar sofrendo e estarmos sujeitos a sofrimento nessa vida. Mas nada se compara, nada disso se compara com a glória por vir a ser revelada em nós. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cantemos ao Senhor. Linda, linda terra real, quando já no rio além desta vida muito gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor finalmente eu hei de ver e com hinos de louvor hei de o saudar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Por quem levo divinal o seu rosto a contemplar, desde a aurora desse dia perenar. Como então meu coração haverá de o exaltar, pela graça e compaixão celestial. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Nessa pátria de esplendor, hei de amigos encontrar, meus irmãos em Cristo lá hei de rever. Mas primeiro teus irmãos, quando ali no céu chegar, meu Jesus é quem eu mais anseio ver. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador,
verei meu Redentor. Louvado seja Deus. Se você deseja os slides e as anotações do professor, pode pedir no particular que a gente envia. Deus os abençoe. À noite, a partir das 18 horas, se Deus quiser, estaremos também adorando a Deus e poderão acompanhar pela transmissão pelo YouTube. Deus abençoe a todos.